Rezende e da doutora Patrícia Neves Raposo, que é diretora de Política de Educação Especial do MEC. Bom, primeiro quero agradecer ao diretor aqui da mesa, aos deputados, deputadas, todos os presentes, pessoal do Movimento Orgulho Autista, muito obrigado por essa... Falando um pouco sobre a parte de inclusão e aspectos educacionais no autismo. Como o Clay falou, existe uma questão muito importante quando a gente fala nos aspectos de inclusão. Nós participamos de um grupo de estudos na Unicamp, e dentro do nosso grupo de estudos, que é o DISAPRE, o Clay está participando mais proeminentemente em relação a isso, fica uma coisa super evidente, que fizeram um estudo para ver a idade de diagnóstico que as crianças chegam lá no ambulatório. As crianças, aproximadamente por volta de 7, 8 anos, é dado mais ou menos o diagnóstico das crianças com autismo. Então, vocês podem ver o grau de gravidade, assim, a questão grave que é isso, porque uma criança com 7, 8 anos fica muito mais difícil fazer qualquer nível de intervenção. E aí eu pergunto para vocês, é mais fácil a gente incluir uma criança que foi diagnosticada ou levantada alguma suspeita com 1 ano, 2 anos, ou uma criança com 7, 8 anos? Então, não dá para a gente falar em processo de inclusão se a gente não falar em política pública de detecção precoce e intervenção dessas crianças. É muito mais tranquilo e é muito mais saudável para essa criança, o processo de inclusão dela, quando a gente pensa em detecção precoce. E quem é professor de sala de aula sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, a gente vai começar agora a questão aqui das políticas, da questão da abordagem escolar. Aqui que passa? Último, tá. Bom, quando a gente fala no esquema de abordagem, de sala de aula, principalmente no processo de inclusão, vocês viram que o autismo ele é um espectro. Quando a gente fala em espectro, a gente tem desde autistas graves até autistas mais leves. Então, às vezes, quando a gente fala na palavra autismo, a gente às vezes imagina aquela criança, ou aquele sujeito que se morde, que se bate, enfim. Mas eu também tenho autistas leves e que muitas vezes são subnotificados. E por isso que é muito importante, dentro de um processo de inclusão, onde que aponta aqui, Clay? Esse aqui? Primeiro. Dentro de um processo de inclusão, é muito importante, né, e aqui a gente está usando a Major, né, que é uma referência importante nesse processo, a gente tem que ver sempre a necessidade do aluno, ver os elementos... antirreflexo. Ver os elementos físicos, estruturais, instrucionais e curriculares. Quando a gente vê essa necessidade do aluno, e seja ele com TEA ou não, mas aqui a gente está falando nessa questão, a gente está falando dos elementos físicos, é o quê? Como essa escola está preparada fisicamente para receber esse aluno. Por quê? Porque eu tenho um aluno com TEA que tem uma hipersensibilidade, às vezes, a som, e às vezes a sala de aula fica bem do lado da quadra esporte. Ou fica do lado da cozinha, e ele tem uma hipersensibilidade de cheiro, enfim, de outras coisas. A gente tem que estar vendo todas essas especificidades. Aspectos estruturais, como que eu vou organizar toda essa equipe? A escola tem que estar preparada para receber esse aluno. É a pessoa que serve a merenda, é a secretária da escola, não é só a professora, a escola toda tem que abraçar esse conhecimento. O conhecimento ele tem que ser levado a todas as pessoas. A gente brinca que é o conhecimento que gera a transformação, né? E é o conhecimento que efetivamente vai fazer com que acabem os preconceitos. Às vezes, aquela professora ou aquela pessoa que está lá na limpeza fala, mas aquele menino é mal educado, olha como ele está gritando. Mas ela não sabe efetivamente o que tem aquela criança. Então, a gente fala na questão do autismo, na inclusão, não é só na questão da escola, mas, enfim, todos os aspectos escolares e todas as pessoas precisam saber disso, né? Quão raros, né, a gente não vê aí na internet pessoas que às vezes vão lá e falam, esse menino é mal educado. E aí você vai ver, não é uma questão, é uma questão de uma crise que aquela criança está passando e isso precisa ser sensibilizado na sociedade. Bom, as questões instrucionais. Como eu vou organizar esse passo a passo para esses professores? Como eu vou treinar toda essa minha equipe? E as questões curriculares. Quais vão ser as adaptações curriculares que eu vou fazer para cada caso de aluno que tenha o TEA, né? Bom,
Como a gente falou, dentro do suporte escolar, nós temos características do estudante com TEA. Então, eu preciso saber como que é. Essa criança, ela tem deficiência intelectual? Não tem deficiência intelectual? Vocês estão vendo como é importante a gente falar na abordagem multidisciplinar? O professor, ele não vai conseguir fazer um bom processo de inclusão se ele não for respaldado por uma equipe multidisciplinar. Quando a gente fala equipe multidisciplinar, é o médico, é o psicólogo, é o fonoaudiólogo, todos têm que estar integrados dentro desse processo de inclusão. A inclusão não é feita só na escola, a inclusão é um processo. Por quê? Porque demanda de conhecimentos que muitas vezes o professor não tem. Né? A gente recebe, às vezes, muitas questões que falam assim, porque o professor, às vezes, não quer incluir. Mas o professor também precisa passar por um processo de capacitação bem importante em relação a isso. Né? Perfil da equipe de instrução. Como que essa equipe que está capacitando esses professores, que está capacitando essas pessoas, ela está passando essas informações? Qualidade e quantidade de recursos no contexto social, curricular e institucional. Tem recurso para isso? Né? Como estão esses materiais adaptados para essa criança, para esse aluno com autismo? Né? Alta variabilidade comportamental e desenvolvimental acadêmico e intelectual. Então, eu tenho autistas que, às vezes, não vão conseguir ter um perfil acadêmico, às vezes, não vão conseguir se alfabetizar. E eu tenho autistas que já chegam na escola lendo. Vocês conseguem entender que, às vezes, eu tenho alguns autistas que têm hiperlexia, quer dizer, eles aprendem a ler com 3, 4 anos, e todos eles vão para a mesma escola. E aí, como que a gente faz isso? Né? Então, a gente não tem uma receita. Né? A gente tem uma pessoa que a gente tem que desenvolver um currículo para aquela pessoa e que ele tem que ser monitorado. Né? E para isso, novamente, uma andorinha sozinha não faz verão, o professor sozinho em sala de aula não vai dar conta. Né? Ele precisa da ajuda dos pais e o professor precisa estar aberto para isso. Né? Eu acho que, na verdade, esse grande processo de inclusão que a gente tem, ele faz a gente rever as nossas práticas. Eu fui professora de ensino regular e fui professora de educação especial, em escola especial. Então, eu tenho as duas práticas. Então, a gente consegue visualizar isso muito bem, né? Bom, essencial para a tomada de decisões na escola. Então, por exemplo, eu tenho uma criança com comportamento diferente da outra em relação ao autismo, né, e tudo mais. Auxilia na sequencialização de estratégias ao longo do tempo. Então, peraí, eu sei que ele tem uma deficiência intelectual, mas ele consegue aprender a ler, então vamos tentar trabalhar a leitura e escrita. Então, vamos ver o tempo que ele demora para fazer isso. A gente conseguiu fazer isso dentro desse perfil, dentro dessas estratégias. Não conseguimos, vamos reavaliar. Enfim, então, quando a gente conhece bem a característica daquele aluno, a gente consegue fazer um plano organizado e bem sistematizado e que a gente consegue monitorar melhor isso. Descrição das características de aprendizagem. Então, como que é feita a aprendizagem desse aluno? Como que ele aprende? Né? A gente sabe que o aluno, principalmente o autista, ele tem essa questão visual mais proeminente, né? Perfil e o ritmo do progresso do aluno. Avaliação de resoluções específicas de problemas de aprendizagem em determinados comportamentos. Então, eu vou ver o quê? Como que está o desenvolvimento dessa aprendizagem? Está lenta, não está? Eu posso exigir mais, eu posso exigir menos? Como que a família vai estar inteirada e vai estar dentro desse processo? É muito importante. A gente sempre fala que é um tripé. São os profissionais, a escola e a família. Se a gente não tiver isso muito bem estruturado e muito bem organizado, fica muito complicado. Então, e as formas de avaliação, né? Como que a gente vai fazer? Características dos sintomas. Como que eu vou trabalhar os sintomas autísticos, né? A socialização e os compartilhamentos, a linguagem e a comunicação. Então, eu tenho que trabalhar dentro da escola com todos esses prejuízos que as pessoas que têm TEA apresentam. Características associadas ao transtorno, participação em salas de sociabilidade. Eu avalio essa criança da mesma forma que eu avalio as outras? Não, por quê? Porque como ela tem peculiaridades diferentes, eu preciso que essa avaliação seja feita de uma forma sistematizada e particular, né? Então, eu tenho que ver como que essa participação, a cognição, os aspectos acadêmicos, o contexto instrucional, qualidade no contexto da escola, enfim, são várias coisas que eu preciso estar vendo dentro do processo de avaliação dessa criança do contexto escolar. Ela, como uma criança inclusa, óbvio, a gente não vai fazer um processo de avaliação igual a gente faz com as outras crianças. A gente precisa sempre o quê? Fazer adaptações. Algumas crianças são mais
tranquilas, lembra? Naquela questão de desenvolvimento de espectro, né? Então, cada criança é uma criança. Eu vou avaliar os sintomas autísticos, habilidades de linguagem, comunicação social, nível intelectual, enfim. Tudo isso tem que estar presente quando eu vou receber essa criança na escola. Né? Como é o sintoma? Eles são graves, não são? Quais as habilidades cognitivas? Como é a linguagem? Essa criança desenvolveu linguagem ou não? Ah, ele briga, ele agride. A gente vê muitas vezes assim. Mas por quê? Porque muitas vezes eles não conseguem se comunicar. Então, imaginem vocês querendo falar alguma coisa e vocês não conseguirem. Não conseguirem expressar o que vocês estão sentindo. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente poder ver e avaliar todas essas questões, né? Então, o aluno entrou, habilidade pessoal e social, ele sabe usar banheiro? Gente, tem criança que chega na escola regular, eles não sabem usar banheiro. As crianças autistas, porque foram feito diagnóstico tardio. E aí, o que vai ser? E aí, tem pessoal na escola para ensinar isso. Quer dizer, vocês estão vendo a questão da escola, a realidade das escolas hoje, elas estão tá bem comprometida por conta disso. Porque falta esse conhecimento, falta pessoal e falta essa questão da estrutura. E isso, a gente está falando agora, hoje. Com certeza, deve ter alguma professora numa escola agora, neste momento, passando por esse tipo de situação. Nós não estamos falando daqui a 10 anos, não, estamos falando agora. Então, por isso que é muito urgente a gente parar para pensar em todas as situações. E eu tenho que ver quais as dificuldades específicas que ele tem na aprendizagem. Quais os transtornos de comportamento associado. Porque eu tenho, detalhe, eu tenho autistas e eu tenho comorbidades. Eu tenho autistas que têm toque, eu tenho autistas que têm ansiedade, eu tenho autistas que têm automutilação. Então, o professor, a hora que receber esse aluno, ele tem que ter isso. E as nossas escolas têm isso hoje? Né? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente poder estar pensando. Eu tenho que ver o que também, né, dentro desse comportamento de conduta? Eu tenho que ver quais os comportamentos inadequados que são os excessivos, estereotipias, monólogos, interesses, hiperatividades. Quais os comportamentos deficitários que eles não têm? Então, no autismo, eu tenho comportamentos em excessos e eu tenho comportamentos em déficits. Descontrole de estímulos. Às vezes, ele está lá querendo brincar com alguma coisa específica. O autismo tem isso, né? Ele quer brincar lá do Ben 10, ou ele quer fazer aquela estereotipia, ou ele quer fazer aquele ritual. E, naquele momento, ele está na hora de fazer a cópia. E, naquele momento, está na hora de fazer o ditado. E, naquele momento, ele está no contexto escolar. Então, eu tenho que saber adequar todas essas questões. Avaliar o contexto escolar. Então, eu tenho que ver como eu vou fazer esse método, qualidade de interação, professor e aluno, oportunidades de participação, ritmo da aula, enfim. Eu tenho que estar participando, estar vendo toda essa questão do contexto escolar, avaliando com todos esses itens, para a gente estar vendo como que eu posso trabalhar. Só que, por exemplo, aqui, né, uso de escalas. Ai, voltei, peraí. Aqui. Ai, não, perdão. Uso de escalas, né, de qualidade. Então, nós precisamos desenvolver escalas que avaliem o progresso do aluno dia a dia. Então, assim, e não é progresso de 6 meses. Eu tenho que ter um tempo para isso, né? Porque para essas crianças, principalmente na idade escolar, o desenvolvimento cerebral delas, a gente tem que pegar todo o tempo que foi perdido, e a gente tem que trabalhar muito em cima disso, né? E a gente muitas vezes não tem esse tipo de usos de escalas e avaliação de qualidade, a gente falta isso ainda, né? Dentro do nosso contexto escolar. Então, eu tenho sempre que avaliar os resultados, né? Vou implementar definir condutas, implementar novos recursos, monitorar progresso, avaliar resultado, rever estratégias, enfim, eu preciso, e não é um processo assim, eu vou fazer isso e vai dar certo. Não. Às vezes eu faço tenho alguma intencionalidade, aí algum processo, eu vou avaliar o resultado, mas aí não deu certo, tem que rever a minha estratégia, redefinir condutas. Isso eu estou colocando para vocês que não é uma coisa tática, não é uma coisa que eu tenho que fazer, nossa, vou fazer assim até o fim do ano. Nossa, descobri a fórmula mágica. Isso não existe, tá? Fórmula mágica não existe. Existem pessoas que têm necessidades que precisam ser supridas, ok? E aí eu tenho que ter quais cuidados na sala de aula? Suporte visual, né, imagens diretas, claras e rotinas, né? Modificações de ambiente, eu tenho que ver o comportamento. Se eu sei que o sinal irrita aquele menino, por que eu vou bater o sinal na escola? Vocês já viram o sinal de escola? Até a gente irrita, não é verdade? Já pensaram? As crianças? Então, irrita. Então, para que eu vou fazer isso?
Às vezes mudar um sinal, colocar uma música. Quando a gente fala em inclusão, em ter essa percepção, às vezes não precisam de grandes coisas. Óbvio que grandes coisas são importantes também, mas às vezes cuidados são significativos. Sistema de reforçamento, né? Entender o que dá estimulação naquela criança ou que não, o que causa agressividade ou não. E isso, o papel do psicólogo é fundamental dentro da escola. Suporte de comunicação, meios de múltiplas abordagens. Então, eu preciso de várias coisas para estar aí trabalhando. Equipe de avaliação e apoio. Aqui nós estamos falando de um sonho, né? De um sonho que, se Deus quiser, teremos esse sonho, né? A gente precisa de um psicólogo escolar, a gente precisa de um pedagogo especial, a gente precisa de um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, educador físico, um psicopedagogo, enfim. Nós precisamos de uma equipe para ajudar no processo de inclusão dessas crianças, tá bom? Olha, nem atrasei muito agora, hein? Fui rapidinho. Eu quero agradecer a todos vocês. Aqui está o nosso site, o meu e-mail e muito obrigada. Obrigado, doutora Luciana. Quero registrar a presença aqui do senhor Oswaldo Freire da Fonseca Júnior, ele é autor do livro O Desafiante Mundo do Autista.